Olá, 40 anos depois do fim de uma ditadura militar que matou 30 mil pessoas, a Argentina rejeita os partidos políticos tradicionais e dá um salto no escuro. Elege um extremista de direita, o economista anarcocapitalista Javier Milei, e uma vice-presidente, Victoria Villarruel, filha de um coronel veterano da Guerra das Malvinas, em 1982, a guerra que humilhou e derrubou a ditadura, e também veterano do processo de reorganização nacional, o nome que os militares deram à Guerra Suja contra as esquerdas, um exemplo de terrorismo de Estado de 1976 a 1983. Militares argentinos que massacraram seu próprio povo, como o capitão Alfredo Astiz, o anjo da morte, acusado pelo sequestro e morte de mães da Praça de Maio e freiras francesas, de matar com um tiro pelas costas uma adolescente sueco-argentina de 17 anos, Dagmar Hagelin. Esses militares foram covardes e se entregaram aos britânicos nas Malvinas sem disparar um tiro, como foi o caso do capitão Astiz. Com mais de 99% dos votos apurados no segundo turno, o oposicionista Milei venceu com 55,69% dos votos contra 44,3% para o ministro da Economia Sérgio Massa e esmagado por uma inflação de 142,7% ao ano. Esse resultado, com uma vantagem de 11 pontos percentuais e 2.960.320 votos, superou todas as previsões dos institutos de pesquisa. O Instituto Atlas Intel, que acertou as previsões das eleições prévias no primeiro turno, dava 52,5% para Milei e 47,5% para o peronista. Quando elegeram Raul Alfonsín em 1983, os argentinos confiavam que os governos civis não só trariam o fim do terror da ditadura, como restaurariam a prosperidade econômica do país, que foi um dos 10 mais ricos do mundo no início do século XX e desde 1930 foi atingido por sucessivos golpes militares e ditaduras. Alfonsín herdou uma inflação alta com origem em 1975 no governo de Maria Estela Martínez de Perón, a Isabelita, deposta no golpe militar de 24 de março de 1976. A ditadura só agravou a crise econômica. Com a repressão aos sindicatos, a massa salarial caiu 37% sob as juntas militares assassinas. Com as crises do petróleo e o aumento dos juros para combater a inflação nos países ricos, 1982 foi o ano em que estourou a crise da dívida externa dos países da América Latina, outra herança maldita para Alfonsín. Com uma hiperinflação de 200% ao mês, o preço do pão era reajustado 2 vezes por dia. Alfonsín saiu 5 meses antes, em 1989, entregou o poder ao peronista de direita Carlos Menem na primeira transição democrática de um presidente civil para outro civil na Argentina desde 1930. O peronismo é um grande saco de gatos em que cabe tudo. Ia da Aliança Anticomunista Argentina, de José López Rega, ministro do Bem-Estar Social de Isabelita, um grupo paramilitar de direita que caçava comunistas, ao grupo guerrilheiro de esquerda Montoneros. Os dois se enfrentaram na chamada Batalha de Ezeiza, perto do Aeroporto Internacional de Buenos Aires, com 13 mortes em 20 de junho de 1973, quando o general Juan Domingo Perón voltava à Argentina depois de 18 anos no exílio. Então, isso quer dizer que no peronismo cabe tudo, da extrema-direita à extrema-esquerda. Menem era um peronista de direita, alinhou a Argentina aos Estados Unidos numa política de satélite privilegiado, tentando replicar a relação que a Argentina tinha com o Reino Unido e o Império Britânico no seu momento de maior riqueza em 1910, quando era a 6ª maior economia do mundo. Perón sempre foi contra o alinhamento aos Estados Unidos, Perón era anti-americano. Para combater a inflação, Menem e seu terceiro ministro da Economia, se eu bem me lembro, Domingo Cavallo, adotaram a dolarização da economia, a paridade entre o dólar e o peso, que durou 10 anos, se mostrou insustentável, porque a Argentina não fabrica dólares.
com inflação muitas vezes maior do que a dos Estados Unidos, os produtos argentinos ficaram menos competitivos. A dolarização estourou no governo Fernando de la Rúa. 2 anos depois da saída de Menem, de la Rúa renunciou em 21 de dezembro de 2021, em meio a uma onda de protestos com 39 mortes. De la Rúa era da União Cívica Radical, o partido de Alfonsín. Os 2 presidentes radicais, depois da redemocratização, não terminaram seus mandatos. Depois de 3 presidentes provisórios, em 2 de janeiro de 2002, tomou posse Eduardo Duhalde, um peronista de esquerda, que havia sido vice de Menem, foi o candidato derrotado por De la Rúa em 1999. Duhalde assume com a missão de estabilizar o país e organizar a eleição de 2003. Com o colapso da dolarização, $1 passou a valer 3 pesos, hoje já chegou a 1.000 pesos. Na época, em 2002, início de 2002, 58% dos argentinos caíram na pobreza. Com a derrocada dos radicais, a sucessão de Duhalde foi disputada por 2 peronistas, Néstor Kirchner, à esquerda, e Carlos Menem, à direita. Menem chegou na frente no primeiro turno, mas não disputou o segundo turno para tirar a legitimidade de Néstor Kirchner, que pegou um período de forte crescimento da economia internacional. A China crescia mais de 10% ao ano no início do século, com alta nos preços dos produtos de exportação da economia argentina. O ministro da Economia, Roberto Lavagna, renegociou a dívida externa, caloteada, em 2001 e 2002. E, mesmo assim, Néstor Kirchner não disputou a reeleição em 2007, indicou sua mulher, Cristina Kirchner. Logo que ela assume, vem a grande recessão, a crise internacional agravada pelo colapso do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. Isso reduziu a entrada de dólares na Argentina. O governo aumentou o imposto sobre exportações de grãos para mais de 35% em grandes volumes, provocando a greve do campo, uma longa paralisação dos produtores rurais de 10 meses, se não me engano, que joga o governo Cristina Kirchner mais para a esquerda e atrai a oposição de vários setores, como o jornal Clarim. Com a morte de Néstor Kirchner em outubro de 2010, Cristina concorre à reeleição e vence no primeiro turno com 54% dos votos. É a maior vitória desde a redemocratização, não foi a de Milei. Com o agravamento da crise econômica, o governo Cristina Kirchner manipula os índices de inflação e praticamente rompe com o sistema financeiro internacional quando alguns fundos especulativos dos Estados Unidos, que compram papéis caloteados, cobraram a dívida não renegociada da Argentina num tribunal de Nova York. Em 2015, Cristina não elegeu o sucessor, ganhou o empresário direitista Maurício Macri, ex-presidente do Boca Juniors, com a promessa de fazer um ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas, um ajuste fiscal que nunca fez, e ainda tomou empréstimos de 44 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional, que para o kirchnerismo é uma espécie de bicho-papão, a encarnação de todos os males. O fracasso de Macri levou o kirchnerismo de volta ao poder em 2019. Num golpe de mestre para driblar a sua própria rejeição, Cristina Kirchner ficou com a vice-presidência e indicou Alberto Fernandes para presidente. Diz até como piada que a Argentina é um país tão original politicamente que inventou o vice-presidencialismo. Cristina, a vice, era quem mandava no governo. Mas foi a última tacada certa de Cristina. O atual governo foi um fracasso total. Sua última manobra foi indicar Sérgio Massa, que era presidente da Câmara, para ministro da Economia e candidato à sucessão. Mas a inflação continuou subindo, está em 142,7% ao ano e pode disparar antes da posse de Milei em 10 de dezembro. Milei fala que já está em 300%, na verdade. E o peso argentino caiu a mais de 1.000 por dólar. Nenhum governo ganha eleição com inflação deste nível e mais de 40% da população vivendo na pobreza. No vácuo do fracasso dos partidos políticos tradicionais, entra Javier Milei
um economista e polemista de televisão de 53 anos, sem experiência no governo, com apenas 15% dos deputados, da Câmara dos Deputados, propostas extravagantes como o fim do Banco Central e do peso argentino, a ser substituído pelo dólar, e um comportamento estranho, como falar com seu cachorro morto, como se fosse um ser sobrenatural. A grande vitória é do antiperonismo, como no Brasil, nas duas últimas eleições presidenciais, os argentinos votaram contra o que não queriam, mais do que a favor do que acreditam que seja melhor para o país, votaram no menos ruim. É a derrota de uma cultura política viciada e um salto no escuro para mudanças que não estão claramente definidas. Milei, um economista ultraliberal e deputado de primeiro mandato, venceu porque a inflação e a corrupção são as maiores preocupações dos argentinos e são marcas dos governos kirchneristas. O apoio do ex-presidente Macri, que também fez um governo lamentável, e da candidata da aliança macrista Juntos pela Mudança, Patrícia Bullrich, terceira colocada no primeiro turno, esses apoios foram decisivos para a vitória do partido A Liberdade Avança. Até o primeiro turno, Milei chamava Macri de repugnante e Bullrich de montoneira assassina, porque ela foi da juventude peronista. Agora, Milei vai depender do apoio parlamentar dos dois, mas não será suficiente, e a aliança Juntos pela Mudança está dividida entre entrar ou não para o governo, enquanto Macri tenta cercar Milei de seus assessores. Com o cinismo, alguns argentinos já dizem Milei presidente, Macri governa. Difícil acreditar que uma personalidade forte como Milei se submeta assim. Ele se apresenta como um anarcocapitalista, tem comportamentos estranhos, eu já falei, fala com um cachorro morto que mandou clonar, tem vários filhotes desse cachorro clonados. Milei diz que foi gladiador e ia enfrentar no Coliseu, na Roma antiga, um leão que era o espírito de seu futuro cachorro, quando Deus intercedeu e salvou os dois. No último debate, Massa o acusou de não ter passado num exame psicotécnico quando era estagiário no Banco Central. Milei é contra o aborto, autorizado desde janeiro de 2021 na Argentina, é a favor da venda de armas à população e da venda de órgãos para transplantes. Na sua campanha, empunhando uma motosserra, prometeu fechar vários ministérios, inclusive da Educação, da Saúde e Desenvolvimento Social, a serem unidos no Ministério do Capital Humano. Quase todo o resto, Milei pretende delegar ao mercado. Ele fala em reduzir os gastos públicos e os programas sociais. Será difícil num país onde mais de 40% estão na pobreza. Em 74, só para comparar, só 4% dos argentinos eram pobres. No discurso da vitória, Milei declarou que hoje começa o fim da decadência argentina, prometeu retomar as ideias liberais de Juan Bautista Alberdi, um líder argentino da segunda metade do século XIX. Ele mentiu ao dizer que a Argentina já foi o país mais rico do mundo, nunca foi. Era o Império Britânico, passaram os Estados Unidos e a Alemanha no fim do século XIX, prometeu restaurar essa riqueza em 35 anos, embora só tenha um mandato de 4 anos, com direito a uma reeleição. E tremendas dificuldades pela frente. A dolarização é um choque brutal na economia, reduz o poder do Estado de controlar a economia, o que Milei diz que é o que quer para que parem de roubar. É uma frase atribuída ao primeiro-ministro francês da Primeira Guerra Mundial, Georges Clemenceau, no início do século passado, que diz que a Argentina é um país rico porque, como os políticos têm de dormir 8 horas por dia, não conseguem roubar o país 24 horas por dia. O ex-procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Luiz Moreno Ocampo, que foi procurador adjunto no julgamento das juntas militares argentinas em 1985, declarou: conseguimos fazer com que o Estado parasse de nos roubar, mas ainda não conseguimos fazer, de nos matar, mas ainda não conseguimos fazer com que parassem de nos roubar.
Milei alega que o Estado rouba o povo argentino ao imprimir dinheiro para financiar suas despesas e anunciou que vai tomar medidas rigorosas. As mudanças que precisamos são drásticas. Não há lugar para meias medidas. Os problemas só têm solução se retomarmos as ideias da liberdade. Vamos voltar a ocupar o lugar do mundo que a Argentina nunca deveria ter perdido. Nosso compromisso é com a democracia, o livre comércio e a paz. A Argentina já deu calote em dívidas 9 vezes e o FMI já fez 21 planos econômicos para a Argentina e terá de fazer mais. O presidente Lula, que apoiava abertamente Massa, mandou uma nota fria, cumprimentando, elogiando a democracia argentina, sem citar o nome do presidente eleito. Milei diz que não precisaria de diálogo com Lula, que chamou de comunista, nem com o regime comunista chinês, alegando que o comércio internacional é feito por empresas privadas. O Brasil e a China são os maiores parceiros comerciais da Argentina e é claro que os governos criam as regras do comércio internacional. O maior risco para o Brasil é em relação ao Mercosul. Em princípio, Milei é contra organizações intergovernamentais, quer deixar tudo na mão do setor privado. E o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, chegou hoje à China, quer fazer um acordo de livre comércio com a China, já mostrou a intenção de negociar também diretamente com os Estados Unidos, ignorando a regra básica do bloco do Mercosul de negociar em conjunto. Se não sair o acordo com a União Europeia, há um grande risco de dissolução do Mercosul, ou pelo menos de saída do Uruguai. Quanto a Milei, a expectativa agora é como será seu plano para estabilizar a economia e conter a inflação. O nome do ministro da Economia pouco importa. A política econômica será de Milei. Pouquíssimos países no mundo adotam, além dos Estados Unidos, é claro, adotam o dólar como moeda. O Equador, que está tentando se livrar há anos e não consegue, El Salvador, o Panamá, que é muito dependente do canal, ou seja, recebe muito dólar, e o Zimbábue, que é um exemplo de tudo o que não funciona em matéria de Estado Nacional. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!